Obrigado, equipe. Deus esteja abençoando essas crianças. Esse mês nós vamos ter sempre mensagens, alusiva ao Natal. Estava conversando ontem, ontem conversei bastante, estava conversando ontem foi o dia que eu fiz um network com alguns irmãos aqui da igreja. E para mim existem duas datas muito significativas dentro da do cristianismo. Chama-se Natal, onde infelizmente algumas pessoas estão querendo tirar essa essência do Natal, porque quando você quer destruir alguma coisa, você muda a história. Então, algumas pessoas falam assim: comemora Natal, me mostra na Bíblia onde que se comemora o Natal, É uma bobagem. E outra data, para mim, muito importante, que logo após o Natal, já em janeiro, nós já estaremos preparando a cantata, a série de mensagens, tudo isso, que é a Semana Santa, onde nós não comemoramos a Páscoa, mas é onde nós comemoramos a ressurreição de Jesus. E tem tudo a ver com essa mesa memorial, porque a palavra diz que é em memória de mim. O que é em memória? É lembrar o sacrifício de Jesus por toda a humanidade. E esse sacrifício, ele foi feito também para que a igreja de Jesus houvesse uma coisa que parece que nós estamos perdendo, que se chama unidade, que se chama comunhão. O diabo, ele tem colocado várias coisas na igreja de Jesus para destruir a nossa comunhão, para destruir a nossa unidade, para destruir a nossa relevância aonde nós estamos. E começa com pequenas brigas na igreja, porque o foco é a igreja, briga na liderança da igreja, alguns querendo proeminência na igreja, mas não é novidade, Quando você olha para o Evangelho, Tiago e João também queriam a mesma coisa. A mãe até foi pedir para um ficar à esquerda, outro ficar à direita. Todo mundo, o ser humano sempre quis o quê? Evidência. Só que no reino de Deus, a evidência é quem? É Jesus. Não poucas vezes precisamos aprender a sair no prejuízo em prol de algo muito maior e muito melhor. E o diabo, ele sabe da nossa natureza. Ele tenta enraizar dentro de nós contendas, dificuldades. E é nesse período de muita confusão que o profeta Isaías, que ele chama na teologia de profeta messiânico. Por que profeta messiânico? É o profeta que mais fala sobre o Messias. E no capítulo 53, eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias, ele vai falar exatamente quando nós perdemos o foco da nossa missão, quando nós perdemos o foco de quem servimos. E para mim, essa é uma das passagens mais lindas do Velho Testamento, que fala desse sofrimento de Jesus por amor a cada um de nós. Eu vou me ater no texto básico, no verso 6. Todo mundo conhece esse texto, mas eu quero trabalhar no verso 6 para trabalhar essa questão de Natal. Porque o Natal nada mais é
do que Jesus vindo a este mundo para morrer no nosso lugar. Jesus não nasceu simplesmente, ou não nasceu para que nós tivéssemos troca de presente. É muito bacana isso, tivéssemos ali uma ceia, nos confraternizarmos, porque a gente, quando nós nos confraternizamos, nós nem sabemos por que nós fazemos isso. A gente não tem nem ideia por que nós confraternizamos, e não poucas vezes a ceia de Natal em algumas famílias se torna uma tragédia. No final é briga para tudo quanto é lado. Mas vamos voltar à essência do Natal. Isaías 53:6 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Senhor nosso Deus, Pai de amor, de infinita bondade, que Teu Espírito Santo, Senhor, fale aos nossos corações, e que nós, acima de tudo, deixemos de lado todo o nosso preconceito ou pré-conhecimento, e humildemente possamos ouvir a Tua palavra, para que ela possa enraizar dentro de nós e venha dar muito fruto. Usa-me, Senhor, não somente como boca do Senhor, para falar a essa igreja nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Para a gente que mora aqui na grande cidade, a gente não tem, quando a gente fala muito de ovelha, a gente fica meio perdido, porque o contexto é outro. A gente não sabe como é que funciona uma ovelha, a gente não sabe qual é o mecanismo de uma ovelha, A ovelha é um animal totalmente dependente, E Jesus, Deus, quando Ele nos chama de ovelha, Ele quer dizer que nós somos totalmente dependentes dEle. E quando nós queremos andar da nossa maneira, com a nossa força, com o nosso braço, geralmente nós nos damos mal. E é isso que o profeta Isaías, quando ele vai falar de Jesus, ele fala que nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele toda a iniquidade. Na verdade, Jesus, desde a eternidade, na sua presciência, ele sabia que nós pecaríamos. Aí alguém pode perguntar: pastor, então por que ele fez isso? Porque Deus não quer ninguém, não quer robô. Deus, Ele nos dá a liberdade. Deus nos quer que nós o amemos, não por medo, mas por graça, por gratidão. E quando Ele olha, e Ele sabia que o homem ia pecar, Ele se coloca, e o memorial lembra disso, e o Natal lembra disso, Ele sai da sua glória, Ele se esvazia de si, Ele se torna humano, Ele vem com a nossa natureza, Ele tira parte, embora Ele sendo 100% Deus, 100% homem, mas naquele momento Ele tira todos os seus atributos divinos para se tornar um como nós, para que através do seu nascimento nós venhamos a ter vida, para que nós venhamos a nascer de novo, mas nascer para a eternidade. E às vezes nós não entendemos isso. Deus se humilha, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Rei dos Reis, que vem a essa terra por um simples ato que é amor. E às vezes nós, como ovelhas, não entendemos isso e queremos às vezes ser mais do que Deus. Não queremos perdoar, não queremos amar, nós não compreendemos, queremos ter sempre a primazia. Nesse contexto de Isaías, ele descreve a essência daquele tempo. Ele fala da imagem de Jesus, foi completamente
desfigurada lá na frente, ele nasce como um bebê, já diante de grande dificuldade, mas ele é desprezado pelos homens, ele é levado à morte para que nós tenhamos vida. A morte de Jesus, a vida de Jesus, a encarnação de Jesus é para que nós tenhamos vida. A morte de Jesus cura a Gilza. A morte de Jesus cura a lição. Não só aqui, mas a pior de todas as mortes, que é a morte espiritual. Jesus veio dar solução para isso, porque todos pecamos e afastados estamos da glória de Deus. Jesus Cristo, ele veio, já nasceu preparado para morrer na cruz do Calvário. Ele não tinha nenhuma dúvida. Embora criança, viveu até os seus 33 anos, mas tudo isso foi preparado. Ele veio a esse mundo para que eu e você vivêssemos em unidade. Está lá João 17. Vivêssemos em comunhão, vivêssemos em segurança, vivêssemos, meus irmãos, aquilo que Ele quer para cada um de nós. Jesus Cristo, Ele veio a esse mundo para morrer no meu e no seu lugar, porque eu e você, sem Cristo, sem a santificação, nós estamos mortos nas nossas ofensas e nos nossos pecados. Aquele que não tem a Cristo, aquele que não vive o verdadeiro Evangelho, estava condenado a um sofrimento eterno. E só quem sofre sabe o que é isso. Imagina quem sofre multiplicar isso pela eternidade. Porque o sofrimento que a gente sente diante de uma dificuldade, ele passa. A gente sabe que vai passar. Todo sofrimento tem fim. Todo sofrimento tem fim. Mas a morte eterna é um sofrimento que jamais acaba. O texto bíblico fala que a agonia é tão grande que as pessoas irão procurar a morte e não a encontrarão. O Natal é momento de celebração. O Natal é o momento em que nós revivemos e lembramos que existe esperança. E o memorial da ceia do Senhor, junto com esse pensamento de Natal, é exatamente isso. É para nós lembrarmos, Ele nasceu, morreu, ressuscitou e voltará. E é interessante que entendemos isso. Ele é o Filho unigênito de Deus. Ele se fez carne, habitou entre nós, cumpriu toda a lei, se tornou apto para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos irmãos, prestem atenção nisso. Às vezes nós nos esquecemos de uma palavra, que é a palavra de Deus. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sede santo, porque eu sou santo. E às vezes nós nos esquecemos disso. Participamos da ceia memorial, que é memória, trazer a memória. Comemoramos Natal, mas nós esquecemos da essência do Evangelho. A essência do Evangelho é o amor, mas não qualquer amor. Não amor em que a minha vontade prevalece, mas o amor de Cristo acima de tudo é renúncia. Amor de Deus é abrir mão para que o outro tenha lugar. Porque aquilo que Deus tem preparado para você, meu querido irmão, aquilo que Deus tem para você, ninguém toma. Você crê nisso? Aquilo que Deus tem preparado para você, ninguém toma. E Jesus, ele dá várias explicações sobre isso. Quando nós vemos Isaac no vale de Gerar, em que as pessoas queriam brigar por um buraco de água que era vital,
e que Isaac tinha todo o direito àquela água, e as pessoas tentam criar confusão, tentam criar contenda. Isaac simplesmente se afasta e fala: é teu, eu não quero briga, eu não quero contenda. E mais à frente cava outro poço, e as pessoas brigam por esse poço, e ele se afasta: tá bom, esse poço é teu, eu não quero que haja inimizade entre você e eu. E você vê que no final dessa história, Abimeleque tem que reconhecer que há Deus em Israel. Isaac toma conta de todo o vale de Gerar. E às vezes nós não temos paciência para esperar o tempo de Deus. Porque muitos de nós, embora crentes em Jesus, parece que andamos desgarrados, como ovelhas que não têm pastor. Queremos fazer que a nossa vontade prevaleça. Mas quando Jesus nasce, Ele é o sacrifício. Ele trouxe uma nova perspectiva àqueles que reconhecem e confessam a sua fé nesse sacrifício. Ao olharmos Isaías 53:6, ao pensarmos na ceia do Senhor, é para trazermos à memória que Ele morreu no nosso lugar, para manifestar a sua graça e nos justificar dos nossos pecados para todo aquele que crê. Não é um universalismo. É necessário você crer em Jesus. É necessário você confessar o nome de Jesus. E uma vez que você crê em Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em nós. E a nossa conduta, aprenda isso, igreja, tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Porque nós vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. E essa encarnação de Cristo que nós vamos falar durante todo esse mês, essa verdade que nos traz a paz, é o símbolo maior do amor de Deus, que se dá, Ele mesmo se dá. O Evangelho, Ele se dá, o seu Filho unigênito, para morrer na cruz em nosso lugar. Isso é manifestação da graça de Deus. Isso é a manifestação da bondade de Deus. Ele prepara aquele que será o Cordeiro para nos justificar diante de quem? Dele mesmo. E aí a gente tem que aprender uma coisa muito interessante. Deus poderia simplesmente, Ele é Deus, é Ele que manda, falar: não ter sacrifício, não é verdade? Não ter sacrifício. Eu absolvo todo mundo. Mas olha que coisa interessante que nós temos que aprender. O que Deus fala, Ele sempre cumpre. Ele diz que o homem que pecar, esse morrerá. Não existe amor sem justiça. Justiça sem amor não é amor. Um pai que ama o filho e deixa o filho fazer o que quer, ele prejudica o filho. Quem ama, corrige. Quem ama, disciplina. Filho faz birra, eu já falei assim, faz birra, se joga no chão, vira cambalhota, você deixa ele lá. Faz parte da educação. E não é diferente na igreja. Tem crente birrento. Tem crente que cai no chão, rola e faz gracinha, querendo chamar a atenção. Será que existe isso, gente? Lá em Istambul eu sei que tem. Aqui no Maracanã não tem. E o que o pastor faz? Deixa rolar no chão. Porque ele tem que entender que não é a vontade dele, mas é a vontade do soberano Deus. É Ele que nós devemos imitar, porque Ele se fez carne por nós. E por isso que Romanos capítulo 5, verso 18 diz: pois assim, como a ofensa, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens
para a justificação da vida. É assim. Assim é trazer isso à memória. É entender, meus irmãos, que Jesus, ele veio a esse mundo, e é muito bonito a gente ver faz a manjedoura, né? A gente faz o presépio, né? Que não está na Bíblia, né? Mas a gente faz o presépio, aquele negócio todo, e a gente fica feliz, mas a nossa felicidade, ela tem que ser pensada no seguinte: sabe por que eu estou feliz? Porque Deus largou a sua glória, se fez carne, totalmente dependente de uma mãe, totalmente dependente do homem, para que eu e você possamos ter vida, e vida de qualidade. E às vezes nós não entendemos isso. Nós somos rebeldes, porque através da justiça de Cristo Jesus, todos nós somos alcançados pela sua graça, crendo no seu sacrifício e através da sua ressurreição, todos nós ressurgiremos de novo e viveremos eternamente com Ele. É isso que simboliza a ceia. Nós não andamos mais desgarrados, nós não andamos mais perdidos, como ovelha que não tem pastor, nos perigos do vale da sombra da morte, no perigo da sede, no perigo da fome, mas nós temos um Deus que cuida de nós. E o memorial do Senhor é isso. O que Isaías está falando é isso, que nós podemos lançar toda, meus irmãos, não é qualquer coisa, é toda a nossa ansiedade sobre Ele, porque Ele cuida de nós. O que nós vemos hoje é um verdadeiro terrorismo, que Deus está falando assim: cara, você não crê em mim? Você não fala que eu sou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? O verdadeiro crente é aquele que se sujeita à palavra de Deus, é aquele que vive a palavra de Deus, que anda na palavra de Deus, que vive, que se assenta, que na lei do Senhor medita de dia e de noite, porque nós temos um Senhor. Nós não estamos desgarrados com os outros. Nós, como ovelhas, eu como ovelha, às vezes nos perdemos, esquecemos que nós somos do rebanho de Cristo, o sumo sacerdote, o pastor que não poupou a sua vida por amor a você, que saiu da sua glória, se tornou homem por amor a você, Marcos. Nós andávamos perambulando sem destino, não tínhamos nada em mente, e às vezes, meus irmãos, nós já, crentes em Jesus, somos assim, andamos perambulando, perdido, procurando a próxima moita para comer, ou a próxima fonte d'água para beber, porque nós somos muito imediatistas, nós só pensamos em comer e beber, esquecemos que existe algo muito maior do que isso. Eu não estou dizendo que comer e beber não é importante, só você ver a parábola de Jesus, mas existe algo muito mais importante, é viver de acordo com a graça de Deus. Não há pensamentos, e quando você está perdido, meus irmãos, procurando a moita mais próxima, a água mais próxima, você se coloca em risco. Você às vezes não percebe os precipícios, você não percebe os domos, você não percebe as ciladas que Satanás está te colocando, porque você está cego, você só está olhando aquilo que você quer. Eu quero, eu quero, eu quero. E nessa, muitos se perdem e muitos caem. Mas o Senhor está sempre pronto para nos orientar. O Espírito Santo de Deus está sempre falando aos nossos corações, para nós não andarmos desgarrados, como dizia Isaías lá em cima, como ovelhas que não têm pastor, porque Deus fez cair sobre Cristo a iniquidade de todos nós. Precisamos aprender isso, meus irmãos. Muitas vezes estamos assim tão preocupados com os nossos desejos, com as nossas circunstâncias dos presentes, que nos tornamos distraídos
com as consequências das nossas escolhas. E não poucas vezes essas consequências nos afastam do rebanho do Senhor. Isso é um perigo. Quem gosta de assistir programa de animais, National Geographic, por exemplo, não sei se pronunciei correto, que estava admitido aqui, né? National Geographic. Você vai ver que quando o bando está junto, ele está protegido. Qual é a tática do inimigo? Você já viu isso? Quando o leão, ele distrai para tirar o quê? Um animal do bando. Quando esse animal sai do bando, aí vem o ataque. Mas o mais legal é o seguinte, que quando o bando observa, o que o bando faz? Vai atrás. Mas quando ele se afasta demais, não tem como. Ele vira presa fácil. Por isso que Isaías fala que nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, e isso é perigosíssimo. Só há um caminho. O caminho é Jesus Cristo. O caminho é Ele. Só existe uma solução, é Jesus Cristo. Ele morreu no nosso lugar para abrir esse caminho que nos leva ao Pai, para abrir esse caminho que nos leva a pastos verdejantes, que para abrir esse caminho que vai nos levar a uma terra que emana leite e mel. Mas para isso precisamos ser obedientes. Por isso que Paulo escreveu aos Timóteo, no capítulo 2, versos 5 a 6, porque há um só, não existe outro, queridos, não existe outros, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. A ceia lembra isso, o Natal é isso, é Deus se revelando a nós, é olharmos Deus através de Cristo Jesus, é através de Cristo, querida igreja, é através do seu sacrifício que nós temos acesso a Deus, nós somos religados a Deus. É isso que Isaías fala lá no verso 59:2, as vossas iniquidades, e está falando para o povo de Deus, tá? Não está falando para não crente não, está falando para o povo de Deus. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e os vossos Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Aí vem João 14:6 e fala: porém, em Jesus temos remissão de pecados e podemos viver um relacionamento íntimo com Deus através do novo e vivo caminho que abre acesso livre ao Pai. Porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não existe outro caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E parece que a igreja do século XXI, a igreja pós-moderna, tem perdido essa essência do Evangelho. Por isso que a ceia é tão importante, meus irmãos. Às vezes nós estamos tratando a ceia como o pessoal do Velho Testamento usou a arca, simplesmente como uma muleta. A gente não entende a essência do que simboliza o suco de uva, o suco da vide e o pão. Significa que Jesus Cristo morreu, Ele nasceu, mas Ele morreu por nós, para que através do seu sacrifício tenhamos vida eterna. Ele morreu em nosso lugar, para sermos participantes das suas promessas e das suas bênçãos. Deus tem bênção para nós. Ou você duvida disso? Deus tem maravilhosas bênçãos para
para nós. Deus tem promessa para nós. Através de Cristo, através desse sacrifício, nós somos participantes dessas promessas e das bênçãos, igual o povo de Israel. Através de Jesus Cristo, o povo de Deus foi além das fronteiras da Terra Santa e alcançou raças, tribos, línguas e nações. E Deus não é diferente hoje. Através do sangue do Cordeiro, nós podemos ir muito além daquilo que nós vimos, ou daquilo que nós enxergamos, porque a nossa visão ela é tremendamente limitada. E o príncipe desse século tem cegado o mundo, e para a tristeza minha, tem cegado a igreja também. Estamos perdendo o propósito. E pior que nós somos filhos. É isso. Esquecemos da essência do amor. Esquecemos do perdão. Esquecemos da comunhão. Fala uma pessoa como a Gilza, que vai passar aí o caminho ao lado de Jesus, o que importa para ela? Fala para o pai do Bento, lá no CTI, com essa atuação que chegou a 90, chega ele estava nem falava, nem falava. Fala para ele lá o que é importante. E nós estamos perdendo isso. Igreja de Jesus, nós temos que acordar. Nós temos que despertar para aquilo que é verdadeiramente nobre, para aquilo que verdadeiramente gera vida, para aquilo que geralmente traz graça a cada um de nós. Olharmos uns para os outros no amor de Cristo, porque na igreja de Jesus não há gregos, não há judeu, não há gentios. Em Cristo Jesus, todos nós somos uma família. Parece que estamos perdendo essa essência. Ele morreu no nosso lugar. Isso que é o mais bacana. Mas a morte não teve poder sobre ele. Ele está vivo e voltará para buscar a cada um de nós. E ninguém pode fazer isso. Só ele. Pode cair o mundo. Gostando dessa música do Novo Tom. Pode cair o mundo, eu estou em paz. Por isso gosto daquela canção. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor. E assim é isso. Embora as circunstâncias, quando eu olho para a ceia, é aqui que está a minha esperança. É aqui está a minha alegria. É aqui que está a minha satisfação. No Velho Testamento existia um pão que era também chamado, uma mesa, chamava-se mesa da satisfação. Porque lá nós encontramos a paz. E hoje essa paz se torna realidade em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 9, 28, já estou terminando, diz: assim também como Cristo ofereceu uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a sua salvação. Assim é isso. O Natal também é isso, que Jesus veio para morrer, pagando o preço dos nossos pecados. Mas a história não terminou naquela cruz. Ao terceiro dia ele ressuscitou, apareceu aos seus discípulos durante 40 dias, subiu ao céu e deixou aquela promessa: ele voltará para buscar o seu povo e nos levará para estar com ele para sempre, porque ele morreu no nosso lugar. Aquele sacrifício lá na cruz e a ressurreição tem o poder para transformar a vida de todo aquele que nele crê. Deus tem poder para transformar a sua vida, e é só Ele, mais ninguém. Concluindo, Cristo é a maior expressão do amor de Deus por nós. É a mais intensa expressão que Deus, através de Cristo,
Ele satisfaz a sua ira, o seu pecado, a sua justiça, o pecado horrendo que nós temos. Através de Cristo, nós temos acesso à vida eterna. Esse amor é incompreensível, mas foi na cruz que Jesus foi desamparado por todos nós. Ele foi desamparado para que eu e você fôssemos aceitos. Ele não desceu da cruz. Ele podia ter descido, mas ele não desceu da cruz para que eu e você pudéssemos subir aos céus. Natal é isso. Quando você pensa em Natal, é entender esse amor de Deus. Aquele menino, aquele neném, aquela criancinha que nasceu, já estava destinada desde a eternidade para a morte, e morte de cruz. Por isso que Apocalipse fala que Jesus Cristo morreu por nós antes da fundação do mundo. É um amor incomparável que ninguém tem, só Ele tem por nós. Ele se fez maldição por nós. Ele morreu a nossa morte para que tenhamos vida. E que nesse Natal nós possamos lembrar desse grande amor. E que Ele possa nos ensinar cada vez mais a vivermos uma vida segundo o coração de Deus. Uma vida de amor, uma vida de santidade, uma vida de obediência à palavra de Deus. Convido os diáconos para vir aqui à frente, e os pastores que aqui estão também, que nós vamos celebrar exatamente isso, essa vida que Cristo nos dá. Ele nasceu. É interessante que Jesus ele fala aos seus discípulos algo que talvez te pareça loucura. Ele fala o seguinte: eu desejei muito, naquele momento da ceia, eu desejei muito que esse momento acontecesse, porque ele tinha um propósito de morrer para que tenhamos vida, mas ele sabia que a morte não tinha poder sobre ele, e por ele nós seríamos ressuscitados. Vamos adorar a Deus nesse momento. Pastor Vinícius, fica lá de cá. Pastor Marcelo, pegou? Miguel. Vamos adorar a Deus? Pastor Marcelo, vem para cá, por favor. Foi ali
mão de vocês está o pão de pão. Não há transubstanciação, ele não se transforma no corpo de Cristo. O pão é pão, o vinho é vinho. Não há consubstanciação, não há presença mística de Cristo. Você não vai ser mais abençoado por participar da ceia. A ceia é um culto de memorial. É trazer à memória tudo isso que nós acabamos de falar. Não veja isso como uma coisa comum, que parece que a ceia tem se tornado uma coisa comum em muitas igrejas. Mas a ceia simboliza que Jesus nasceu. Desceu, deixou a sua glória para vir para cá. Andou seus pés por aqui. Foi perseguido. Foi traído. Seu corpo foi dilacerado com chicotes e bofetões. Foi pendurado no madeiro. Seu sangue foi totalmente vertido para que eu e você tenhamos vida. E o mínimo que Ele quer de nós é trazer a memória quando você está prestes a fazer uma bobagem. Lembre-se da verdade de Cristo. Se torne santo como Ele é santo. E não há justificativa para o pecado. Você peca porque você quer. Porque o Espírito Santo que habita em você é muito mais forte que a sua vontade. Quando você peca deliberadamente, é porque você está dizendo: quem manda na minha vida sou eu faço do meu jeito. Mas que nós possamos aprender a expressão de humildade de Jesus, que sendo Deus, não teve usurpação de ser Deus, mas tomou uma forma humana e deu a sua vida por cada um de nós. Isso é simples, isso é natural. Porque o Senhor, Deus, Paulo fala: porque o que recebi do Senhor, também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo tomado o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vocês. Fazei isto em memória de mim, em memória do Senhor Jesus. Todos juntos, comemos. Senhor, meu Deus, está aqui o seu corpo, simbolizado pelo pão. Nós te agradecemos pelo sacrifício feito, Pai. Pelo seu corpo que foi dilacerado por nós, foi amassado, foi pisado pelos nossos pecados. Sem a tua entrega, sem o teu sacrifício, não estaríamos aqui. Sem as tuas misericórdias, seríamos consumidos, Pai. Nós clamamos para que o Senhor continue nos abençoando, sustentando a tua igreja, continue dando visão para o teu povo, nesta comunhão que é celebrada agora no Senhor. Neste momento de celebração da sua ressurreição. Reforce e nos faça lembrar todos os dias do seu sacrifício. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Depois de passar por todo aquele ritual judaico, que a gente chama de Pêssego, após a ceia, ele pega um grande símbolo que é o seu sangue. E tem uma simbologia muito grande dentro da liturgia judaica. O vinho significa vida. E não só vida, é halá, simboliza alegria. Ele derrama o seu sangue para que tenhamos vida, tenhamos alegria. Ele faz a nova aliança. Por isso ele fala: por semelhantemente modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim, em memória do sacrifício de Jesus. Todos juntos bebamos.
Grande Deus, Pai de amor, diante do Senhor, diante de Ti, trazendo à nossa memória aquilo que de fato tem renovado a nossa vida, nosso entendimento sobre todas as coisas. Trazendo à nossa mente, Senhor, o Teu sacrifício, o Teu sangue vertido na cruz, no Getsemane, na via dolorosa, Senhor. Diante do Senhor, nós somos gratos. E somos gratos porque esse mesmo sangue, Senhor, representado aqui nesta manhã, nos lavou, nos redimiu, nos sarou, nos resgatou, nos vivificou para uma nova vida com o Senhor. Em nada somos merecedores, mas é a Tua graça, é o Seu sangue que nos comprou por um alto preço, que comprou gente como eu, como nós. Louvado seja o Teu nome. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Graças a Deus, teremos a nossa EBD aqui, os diáconos e os pastores. Teremos uma reunião muito rápida, lá embaixo, no gabinete. Coisa rápida, cada Deus vai assistir a EBD ainda, tá? Que Deus nos abençoe. Dê um dia de paz. Um dia abençoado e abençoador. Tenho a certeza que nós não andamos desgarrados, como ovelha que não tem pastor, porque pelo sangue de Jesus nós pertencemos a Ele. A Ele honra, glória e louvor. Logo mais à noite eu convido a igreja para estar aqui celebrando o Natal com o pastor Marcelo de Almeida. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo e a santa comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus sejam com esta igreja e com toda a igreja que confessa o nome de Jesus, hoje e eternamente. Amém. Deus nos abençoe.